Oi pessoal que segue a Nutrinova, hoje mais um vídeo novo na tag Recomendação Nutricional. Para quem é novo aqui ou não se lembra, eu criei essa tag para a gente compartilhar referências em vídeo, em textos técnicos ou não técnicos e livros que nos ajudem no nosso exercício profissional. Hoje a gente vai falar sobre um livro que eu escolhi. Ele não é técnico, assim como o Recomendação Nutricional anterior, mas eu acho que ele é bem importante para a nossa profissão, principalmente para quem trabalha na área clínica, né? O livro é esse aqui, Confesso que Comi. A primeira coisa que me chamou a atenção nesse livro, você pode ver, foi a capa. O dia que eu comprei esse livro, eu estava saindo do trabalho. Aí passei na frente de uma livraria e li, né, o Confesso que Comi. E eu sou muito interessada na área de transtornos alimentares. E achei que tivesse alguma coisa a ver por causa do título e voltei. Quando eu li Confesso que Comi, minha jornada rumo à alimentação vegetariana, me interessei mais ainda, porque justamente naquela época eu estava pesquisando sobre alimentação vegetariana, sobre a ligação entre sustentabilidade e nutrição e decidi comprar. Bom, o livro é da Samira Menezes. Ela é uma jornalista, é brasileira, mas não mora mais no Brasil. Ela já foi muito tempo a editora da revista dos vegetarianos. Isso eu achei bem interessante. Por que eu escolhi o livro? Eu escolhi esse livro porque, como eu disse, né, eu estava estudando sobre alimentação vegetariana, sobre sustentabilidade e nutrição. E eu, através dessas pesquisas que eu tenho feito, eu acho que o caminho mais certo, né, que a gente vai tomar, pode demorar um pouco, mas a gente vai tomar, é o do vegetarianismo, por ser uma forma de alimentação que você está em equilíbrio com o meio ambiente, com os animais e com a gente mesmo, com a nossa saúde. A gente sabe que tem diversos estudos aí que falam que o baixo consumo ou não consumo de carne e aumento do consumo de vegetais fazem muito bem para o nosso corpo. Não foi uma surpresa, né, que esse livro acabou me trazendo uma nova visão sobre a alimentação vegetariana e abriu meus olhos a pensar nos milhares de tabus e preconceitos que eu, não como nutricionista exatamente, mas como pessoa, ainda tenho sobre o vegetarianismo. O livro ele é escrito em primeira pessoa, porque é um relato da autora contando toda a trajetória dela, desde quando ela teve os primeiros contatos com pessoas que eram vegetarianas e ela não era, até quando ela decidiu que ia ser vegetariana e o caminho que ela percorreu até agora sendo vegetariana. Alguns capítulos são um pouco longos, mas mesmo assim não torna a leitura cansativa, porque eles são divididos em tópicos. Apesar de ser uma leitura séria, ela é uma leitura muito leve, que se você não tiver nada para fazer, você consegue ler o livro em um dia só. O que eu achei interessante, assim, na postura da autora, apesar dela falar de uma forma séria, ela falou de uma forma tão leve, sem impor nada, mesmo sem impor, ela consegue impactar o leitor. Outra coisa que eu achei interessante, que para eu que sou nutricionista, tô acostumada a ver muitos livros que falam sobre alimentação ou sobre algum tipo de dieta específica que não é feito por profissionais da saúde ou profissionais da área. E as pessoas costumam falar como se, nossa, aquele livro, tudo que tivesse naquele livro fosse a solução dos problemas do mundo
e que você precisa seguir aquilo que a pessoa está falando. E essa Mira, apesar dela se mostrar muito empoderada do assunto, ela em momento nenhum quis prescrever uma dieta, quis falar que você precisa seguir o cardápio que ela segue. Então eu achei ela bem ética. Ela falou do que ela sabia, de coisas que ela pesquisou, coisas que ela teve contatos com profissionais da área, mas em momento nenhum ela quis se colocar como se ela fosse a dona da verdade sobre o vegetarianismo. No livro inteiro, várias páginas me chamaram a atenção, mas a parte que mais me chamou a atenção foi o início do livro. Logo no primeiro capítulo, no Pare de Comer Carne, tem um tópico que chama Vegetariano come o quê? Me chamou a atenção, assim, porque a gente subentende, né, que vegetariano não come carne e come legumes e verduras. Mas muita gente, apesar de saber isso, ainda se pergunta: ah, tá, você não come carne, mas você come o quê? E muitas vezes o vegetariano também não consegue explicar o que ele come. Então eu achei muito interessante esse tópico. Outra parte que eu achei muito interessante do livro é o capítulo 5, que chama Desenvolva a Empatia. Esse capítulo, ele é muito interessante e ele me emocionou. A autora, ela personificou as principais carnes que a gente utiliza na nossa alimentação, né? O frango, a galinha, o boi, a vaca, o porco e o peixe. Ela personificou e contou uma história deles, de como eles vivem no cativeiro e o que eles pensam, o que eles sentem. E me tocou porque eu adoro animais. Adoro mesmo. Mas eu nunca, mesmo sendo nutricionista, sabendo de onde vem a carne, eu nunca liguei, sabe, a carne ao animal. Eu nunca criei esse vínculo e criei uma empatia. Mas com esse livro eu consegui, com esse capítulo, e me tocou muito. Tanto. E o outro capítulo que me chamou a atenção foi o capítulo 9, onde ela fala: seja diplomático. Um tópico, ela fala assim: um vegetariano vira um elefante na mesa de um onívoro inseguro. E fala o quanto um vegetariano ele incomoda alguns tipos de onívoros, que ela define como onívoros inseguros, que são os onívoros, as pessoas que comem carne, comem de tudo, que não se sentem confortáveis com a escolha de uma pessoa que decide ser vegetariana. Bom, nesse livro ela aborda alguns conceitos básicos de nutrição, como a classificação entre aspas, né, dos tipos de vegetarianos, como é a alimentação de um vegetariano e alguns assuntos que são como se fossem tabus, né, que é sobre a ingestão de vitamina B12, ingestão de cálcio, ingestão de ferro. Ela dá uma pincelada sem se aprofundar muito, né, mas dá uma pincelada que é bem legal até para quem trabalha em clínica, trabalhar isso com o seu paciente, para ele entender um pouco, né? E, além dessa parte mais técnica, ela conta, né, as experiências dela e dá dicas de como que você pode seguir esse caminho, né, da alimentação vegetariana. Por que eu acho importante para o nutricionista a leitura desse livro? É porque eu penso que, como eu disse no início, provavelmente a alimentação vegetariana
é a nossa alimentação do futuro. Então, cada vez mais a demanda por orientações em relação à alimentação vegetariana, a condutas sobre a alimentação vegetariana vão aparecer para o nutricionista. E o nutricionista ele precisa estar empoderado, ele precisa saber do que ele está falando, ele precisa conhecer o assunto. Talvez você fale, ah, Marina, mas eu não trabalho em clínica. Por que eu vou ficar sabendo? Porque é uma tendência. Tem muitas pessoas aí se tornando vegetarianas, seja por moda ou por convicção. E se você trabalha num restaurante, seja ele industrial ou comercial, uma hora a sua clientela vai pedir. E você tem que saber que caminho seguir, né? Bom, esse é o livro. Lá no site e aqui na descrição eu vou colocar onde você pode encontrar ele. Eu comprei na livraria Martins Fontes, aqui em Santos. E se você já leu esse livro, deixe seu comentário aqui. Se você não leu, depois que você ler, volta aqui e compartilha comigo o seu comentário para ver se sua opinião é a mesma que a minha ou não. Um beijo e até o próximo vídeo.